Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Pablo fala de uma maneira muito gloriosa acerca da igreja. Ele tem uma visão da igreja onde ele reúne muitos aspectos da vida da igreja neste passagem: a unidade, a comunhão, a revelação, o ministério, a diversidade. Tem muitos aspectos deste passagem. Eu gostaria que os irmãos voltar a ler o passagem e poder ir escudriñando algunos desses aspectos nesta noite. Fala no verso 8 que, por isso, ele vem falando muitas coisas, especialmente da unidade da igreja, mas ele fala um assunto que é aquilo que faz possível que a mesma igreja possa existir e a mesma igreja possa ter comunhão, ter unidade, possa caminhar. E o assunto que Pablo fala é a obra perfeita do Senhor, porque ele diz aí: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora ele vai explicar isso. Ora, que quer dizer subiu? Sino que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora Pablo fala que a obra do Senhor, a humilhação, ele desceu, a encarnação, a humanidade dele, a vida dele, o ministério dele, a morte dele, o descer dele para os lugares de trevas, e a ressurreição e a ascensão é comparada com um rei que vai para a guerra, mas depois de ir à guerra e sair na vitória, ele ascende, ou ele vai para os céus vitorioso. E agora na vitória dele, ele quer encher todas as coisas com sua glória. E ele tem a figura de um rei que vai para a guerra, e na guerra ele tem uma vitória, tem um botim da guerra, e ele volta vitorioso. Mas o que ele tem, como fala o passagem, os cautivos, o cautiverio que ele pegou, que ele agora obtuvo em sua ascensão, certamente é o que ele vai falar depois. Porque quando você ia para a guerra, o botim da guerra, a vitória da guerra, dava para o rei certa, na palavra em português, não lembro, ele tinha despojos, isso. Ele tinha um despojo, e mesmo o despojo era tão grande que o rei repartia com todo o exército, né? Os dons que ele dava da vitória. Então agora Pablo fala como aquele que subiu para os céus, e agora ele em sua vitória, ele tem uns despojos, ele tem umas graças que ele vai dar, uns dons que ele vai dar, que tem que ver agora com a igreja. Por isso falava da visão da igreja ao começo. E ele fala agora no verso seguinte o que ele deu. No verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora ele vai para os céus, mas o propósito do Pai é que ele enche todas as coisas. Agora, dos despojos que ele tem, ele fala o seguinte verso: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então o Senhor, ao ser glorificado, agora ele vai encher todas as coisas.
Mas o primeiro que ele vai encher, como fala Pablo mais adiante, é a igreja. Porque a igreja é a plenitude de aquele. Então, ele para encher todas as coisas, ele diz que ele deu para a igreja mesma, para o propósito que ele ia fazer, uma série de dons. Mas esses dons são pessoas. O Pablo fala, apóstolos, profetas, maestros, evangelistas. Então, isso é muito importante, irmão. Por quê? Porque você vai ver uma escala, mas uma escala que vem agora do céu para a terra. E essa escala tem um propósito. Tem o propósito de trazer a glória do Senhor. Para quê? Para que a glória do Senhor cheie todas as coisas. Agora, ele fala que depois da ressurreição e da ascensão, o primeiro que ele faz, nesta visão que Pablo tem da glória dele, é entregar o ministério diverso da palavra em seus múltiplos colores, com o fim de que sua glória enche a terra. E essa visão de Pablo é tão ampla, irmãos, que nós não podemos restringir ao ministério da palavra da nossa igreja local. Essa visão do ministério é tão ampla que nós não podemos restringir, mesmo os apóstolos do primeiro século. Deus, através da edificação da igreja, Ele tem dado homens que são presentes para a igreja, homens que han sido levantados com o ministério da palavra, como os apóstolos enviados, como os maestros, pastores que têm ensinamento local, como o evangelista que tem o ministério da palavra para fora da igreja, como o profeta que tem mais o fim de exortar, de edificar, de consolar. Mas o assunto é que esses ministérios são parte do enchimento do Senhor na terra. Deus levantou aos apóstolos, Deus levantou a Pablo, a Bernabé, Deus levantou aos apóstolos do primeiro século, os padres da igreja, os pregadores da história, os grandes reformadores, o ministério da palavra dos missionários na Inglaterra, na China, no Brasil. Sempre que nós contemplamos algo da glória no ministério da palavra, temos que olhar que detrás disso está a glória do Filho, a plenitude do Filho, enchendo todas as coisas. Isso é muito precioso, irmão. Por quê? Porque você vai notar que na vida da igreja, a igreja vai caminhar com direção a Cristo, se ela tem um bom ministério da palavra. A igreja, muitas vezes na história, ela ha fracassado ou ha sido levantada para Cristo mesmo através do ministério da palavra. Isso é muito importante, irmão. Nós precisamos orar para que Deus, em sua graça, Ele envie obreiros, envie trabalhadores para mim, obreiros cheios do Espírito, cheios de Cristo, que trouxem de volta para a igreja e para a terra a plenitude do Filho de Deus, a glória do Filho de Deus, a verdade do Filho de Deus. Homens cheios do Espírito, que voltem os olhos dos homens, não para eles mesmos, sino para Cristo. Isso faz parte da obra que o Senhor tem venido haciendo por 20 séculos. O Senhor enchendo toda a terra. Agora, tem muitas discussões em torno dessa passagem, mas eu não quero ficar ali. Eu quero falar da importância da restauração, da diversidade dos ministérios, para que o Senhor possa habitar plenamente no corpo, que é sua igreja. Quando nós falamos um ministério, eu gosto muito que Paulo irá poder falar, como em outras passagens, somente dos apóstolos, dos profetas, ou somente dos profetas, um maestro. Mas o assunto que Paulo fala, falando dos 5 ministérios, fala da diversidade. Fala de um ministério múltiple, um ministério que sempre tem
sido um instrumento do Senhor para o Senhor encher a igreja. Agora o passagem segue. Paulo fala que, diz, no verso 12. Agora, eu gostei da versão em português no verso 11, quando ele fala que ele concedeu. No espanhol a palavra que usa a versão da Reina Valera é constituiu. E um comentarista das Escrituras, ele fala que essas duas palavras são muito diferentes. Porque a palavra constituiu gera uma posição de honor, de honra. Mas a palavra concedió gera uma posição do serviço. E isso faz muita diferença, irmão. Porque o ministério tem o propósito de servir, mas não de ocupar uma posição de honra. A posição de honra, quem tem? Aquele que desejou e aquele que subiu. ¿Para quê? Para encher todas as coisas. O ministério tem o propósito de la exaltação do Filho em meio do mesmo do povo. Mas você tem muitos problemas nisso. O irmão W. Tozer falava que tem muitos que têm a intenção de quitar o lugar do Senhor e colocar qualquer ídolo. E você vai entender que na história da igreja, muitos dos ídolos que tiraram o lugar do Senhor em meio da casa de Deus foram os mesmos ministérios. Mas uma visão muito estranha do que o Senhor tinha desde um princípio. O ministério tem um fim. E o fim é trazer a Cristo para a igreja. E como você vai olhar no verso seguinte, dirigir a igreja para Cristo. Também, verso 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Agora, isto é muito importante, irmão. A palavra que Paulo usa aí no grego, aperfeiçoamento, é uma palavra que somente usa uma vez o Novo Testamento. E tem a ideia de capacitar, de preparar. Mesmo tem a ideia de reparar algo. Por exemplo, quando a Escritura fala que João reparava as redes, costurava as redes, é a mesma ideia que Paulo tem. Paulo tem a ideia de um ministério corporativo, amplo, diverso, usado por o Senhor com o fim de trabalhar nos santos, capacitar os santos, preparar os santos para a obra do ministério. Agora, isso é muito interessante porque a maioria do pensamento atual da igreja é que os ministros ou o ministério são os que têm que fazer a obra. Mas Paulo muda o nosso pensamento e ele fala, eles têm o trabalho de fazer um serviço, de trabalhar nos santos, para que sejam os mesmos santos os que façam a obra. Agora, isso a vezes é estranho, irmão. Porque a maioria de nós, lastimosamente, por causa de nosso mesmo tempo, da superficialidade que tem na igreja, os irmãos se conformam com eles ir a uma igreja. Um domingo, um culto. E se eles vão todos os domingos ao culto, e mesmo aos sábados talvez, e mesmo à reunião de oração, os miércoles, quarta, eles já está bom no assunto. Mas a visão do Paulo é muito diferente. Quando ele vê a igreja, ele vê um corpo funcionando em plenitude. E ele encoraja o mesmo ministério, para que o ministério tenha em vista, como fala o passagem, de preparar aos santos. Agora, quando você entende isso, isso é muito revelador para nosso coração. Eu falo que agora a minha maior intenção no ministério da palavra, no lugar onde o Senhor me colocou, é despertar aos santos, incomodar aos santos, encorajar aos santos, para que eles possam, na graça, no trabalho do Senhor, fazer a função que eles têm como membros do corpo de Cristo. Isso é muito importante, irmãos.
O ministerio tem que ter em conta isso. Nós não somente, e isso também é importante, nós não solamente precisamos encorajar a os irmãos para um trabalho, sino como a passagem fala, devemos aperfeiçoar aos santos. O que quer dizer isso? Nós precisamos trabalhar na vida deles, nas intenções deles, no caráter deles, na doutrina que eles creem. Nós precisamos fazer uma obra neles para que eles possam fazer a obra do Senhor. Isso muda um pouco a visão da igreja, né? Eu acreditava que a visão da igreja era um bom predicador, todos os domingos dando boas pregações e os cristianos contemplando grandes verdades e dando uma oferta. Não, irmãos, isso não é a visão do corpo de Cristo. A visão do corpo de Cristo é orando-nos para que Deus levante bons pregadores, ministros cheios do Espírito Santo, para que eles, a través de um ministério da palavra, possam fazer uma obra em nossos corações. De modo que nossos corações, ao ser transformados, aperfeiçoados, al ter certo conocimiento y revelación de Cristo mismo, nós podamos ser dirigidos para servir ao Senhor no trabalho que Ele tem para cada uno de nós. Então, um bom ministério, cheio da glória do Senhor, tem o fim de despertar a igreja para o serviço. Irmão, a palavra do Senhor não é simples conhecimento. A palavra do Senhor são ferramentas do Senhor para trabalhar em nós e para que nós podamos trabalhar para Ele. A palavra do Senhor não é entretenimento como nossos dias. A palavra do Senhor é treinamento para nossas almas, para conhecer as realidades divinas do reino dos céus e assim mesmo nos tornar-nos servos desse reino. Isso tem que despertar nossos corações a essas verdades, tanto que nós podemos agora mesmo perguntar: eu que estou fazendo, primeiramente como ministro da palavra. Eu às vezes me pergunto, eu estou procurando despertar os irmãos para o serviço? Eu estou trabalhando? Eu estou aperfeiçoando o irmão? Eu tenho interesse de que o irmão somente venha para a reunião a escutar a palavra que eu tenho, ou realmente eu estou trabalhando com o fim de que o irmão salte da cadeira e ponga as mãos no arado? Irmãos, o espírito da igreja de nossos dias é Laodiceia. Ela acredita que é rica, ela acredita que tem muitas coisas, mas o Senhor fala que ela é pobre. Por quê? Porque às vezes nós pensamos, eu falo isso muito, que se nós temos um conhecimento muito profundo do Senhor, que se nós temos bons pregadores, um bom lugar da reunião, nós somos uma igreja saudável. Mas uma igreja saudável é uma igreja que sirve, é uma igreja que trabalha, é uma igreja onde todos os membros estão em um exercício contínuo de serviço ao Senhor, com os dons e os talentos que o Senhor deu a cada um em particular. Eu falo para os irmãos, não importa se você é jovem, não importa se você é mulher, não importa se você é mais velho. Aqui quando Pablo tem a visão da igreja, inclui a todos os membros em particular. O Senhor nos desperte, né? Para isso. Que nós podamos ter tempo para falar, irmão, a reunião tem a intenção de poder trabalhar em sua vida para que você pueda trabalhar para o Senhor. Eu falo para os irmãos, você não fica cansativo de tanto tempo estar sentado na cadeira?
Você não tem vergonha de tantos anos recebendo palavra e não fazendo nada? Você encontra iglesias, irmãos, que o pior de todo, irmão, é que eles estão contentos com essa situação. Mas não é a visão do Pablo. A visão de Pablo é um ministério ungido com o Espírito do Senhor, trayendo a glória do Senhor através da palavra, mas também a visão de Pablo é uma igreja com muitos membros, e esses membros sempre perfeccionados para o ministério. O Senhor despierte nosso coração para essa realidade, né? Paulo fala, com vistas ao aperfeiçoamento. Eu falava, irmãos, um ministério não é entretenimento, nem sequer entretenimento espiritual. Você tem ido a uma conferência onde você escuta um mensagem assim, que você fica num êxtase assim, no terceiro céu, e você não sabe como descer. Ah, irmão, um verdadeiro ministério da palavra tem um fim, não somente de entretenimento ou conhecimento, sino tem um fim de aperfeiçoamento. Isso é importante também. Eu falava para as famílias que têm filhos, crianças, e nós falamos, irmão, você tem que ter discipulado com seus filhos. Você tem que ter oração com seus filhos. Você tem que ler a palavra para seus filhos. Irmã, você está na casa e tem todo o tempo para fazer a obra do Senhor em sua casa. Agora, não somente eu tenho que falar o que eles têm que fazer. Se é o varão, se é a mulher. Meu trabalho no ministério da palavra é dar as ferramentas para que eles possam fazer. Aperfeiçoar para que eles possam fazer. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Às vezes não somente tenho que falar para a pessoa, você tem que pregar o evangelho. Isso é uma verdade. Mas na experiência, quando o menino, o jovem, a irmã, o trabalhador, o homem da faculdade vai pregar o evangelho, ele vai ficar muitas vezes incapacitado de fazer. Então, não somente temos que poner a carga do que ele tem que fazer, sino que muitas vezes temos que invertir tempo para que ele receba os recursos e as ferramentas do Espírito e da palavra para que ele possa fazer a obra. E isso é uma tremenda tarefa para nós. Mas também é uma responsabilidade para a igreja. A igreja precisa ser encorajada. A igreja precisa ser despertada, irmãos. E tem que ver muito o ministério da palavra. Nós precisamos de uma liderança no espírito equilibrada, que não tenha um ensinamento dos santos, mas também, ao contrário, além disso, que ela possa ser um exemplo de valor, um exemplo de coragem, um exemplo de fé, um exemplo de amor, um exemplo de sacrifício, um exemplo de fidelidade para o Senhor. De tal maneira que o mesmo ministério, o exemplo dos irmãos, encoraje a igreja para fazer a obra. Homens cheios do Espírito, que tenham fogo nos corações e que vivam para o serviço da glória de Cristo na terra. Que puedan guiar, apacentar, dirigir a grey do Senhor para o céu, para a glória. E trabalhar na grey para que a grey seja o corpo útil, vivo de Cristo na terra. Irmãos, quando eu leía estes passagens, eu ficava muito comprometido. Porque, em verdade, a vida da igreja, ela trouxe para nós uma grande responsabilidade. O enchimento de Cristo em todas as coisas. Diz aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos.
para o desempenho de seu serviço. Que coisas, irmão? Nós temos cada um serviço muito particular. Coisas que você tem que fazer que nadie mais vai poder fazer. O Senhor nos deu e nos fez como Ele quiso. Ele fez alguns varões, algumas mulheres, Ele fez alguns profissionais, Ele fez alguns obreiros na obra dele, Ele fez alguns pais, cada um nos fez em particular. O assunto é que nessa particularidade de nossa vida, Ele tem um trabalho para nós. E nossa responsabilidade é encorajar para fazer esse trabalho e mesmo para encontrar esse lugar no corpo de Cristo. E tem como fim, diz aí o passagem, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a edificação não é para uma élite clerical, é para o povo em geral, para todos os santos. Agora, Pablo fala que essa edificação tem alguns objetivos principais nos versos seguintes. No verso 12 ele diz, no 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O sea que Pablo tem em mente que a igreja, para ser cheia do Senhor, ela tem que ser dirigida para a unidade da fé. Isso é muito importante. Não é, irmãos, que a igreja crea a unidade da fé. A fé, como disse Judas, já foi uma vez dada para os santos. A unidade da fé, o que Pablo fala ou tem em mente, é que todos nós podamos ser conduzidos hasta uma unidade de pensamento que corresponde à revelação que o Senhor já deu nas Escrituras. Cada vez que nós crescemos na fé, crescemos no conhecimento do Senhor, nós não estamos alcançando algo novo. Simplesmente nós estamos alcançando iluminação do que o Senhor já falou. Nós não temos uma revelação nova, mas estamos caminhando para alcançar a revelação que o Senhor já deu uma vez a los santos por os apóstolos e os profetas. E isso é muito importante, irmãos. Nós não temos uma fé no ar. Nós temos uma fé que Deus já deixou escrita. E nós caminhamos juntos em torno a essa revelação. E isso é muito importante no ministério da palavra. Mas essa revelação tem alguns aspectos também que Pablo associa aqui. Pablo diz que e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a fé que nós temos como crentes comum, essa fé nos leva também ao conhecimento pleno do Filho de Deus. Então, o assunto não é somente teologia. O assunto não é somente academia, sino que a verdadeira fé das Escrituras, dos apóstolos, do Novo Testamento, é uma fé que nos leva para o Filho, para o conhecimento do Filho. Na medida que a igreja vai avançando nas Escrituras, no conhecimento da palavra, esse conhecimento é verdadeiro e genuíno se ela está sendo conduzida para o Filho. Isso é muito precioso, porque você encontra, o mesmo Senhor falava para os judeus, que eles iam às Escrituras, mas eles não queriam acreditar em Ele. E eles não entendiam que as Escrituras, ¿qué faziam? Davam testemunho dele. Então, a verdadeira fé, o verdadeiro conhecimento de Cristo, da palavra, nos leva para uma relação muito cercana e íntima com
o filho. Muito próxima com o filho. Agora, isso é muito importante. Vocês têm, em nossos dias, nós temos em nossos dias um movimento muito grande. O maior cristianismo a nível mundial está direcionado neste movimento e é um movimento carismático e pentecostal. Os irmãos talvez conhecem o assunto. E agora, o maior ênfase do movimento carismático e pentecostal, principalmente dos fundadores, é o ênfase no Espírito Santo. Você escuchado falar disso? Agora, é interessante, irmão, que exista um movimento tão grande donde o ênfase sejam os dones, os carismas do Espírito e não seja Cristo mesmo. Quando o Senhor mesmo falar que quando o Espírito Santo ele viniera, ele não daria testemunho de si mesmo, sino daria testemunho de quem? De Cristo. E glorificaria ao Filho. O que quer dizer isso? O irmão John MacArthur falava assim: a obra genuína do Espírito sempre trouxe para nós uma revelação mais profunda, mais clara do Filho de Deus. Você me está entendendo, irmão? A verdadeira obra do Espírito Santo, a verdadeira fé da Bíblia, sempre nos aproxima para o Filho. Irmãos, isto é muito importante. O ênfase de Deus não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos trouxe a Cristo. O ênfase da igreja não é a mesma igreja. O ênfase da igreja sempre tem que ser Cristo. O ênfase do ministério, como Paulo falava, eu não me prego a mim mesmo. O ênfase dos apóstolos que era Cristo. Então, sempre que nós perdemos a Cristo, estamos caminhando um caminho perigoso. Mas sempre que nós vamos por as Escrituras, por a palavra, por a fé, por a obra genuína do Espírito Santo, Ele nos vai levar a um conhecimento mais pleno, mais profundo da persona do Filho de Deus. Amém? Pablo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, isto é muito interessante, porque cada palavra, ele, como vou falar, é como uma escala de um assunto que Pablo quer ressaltar, que Pablo quer enfatizar. Agora, o conhecimento, a fé, nos leva para o Filho. Pero agora Pablo fala que isso nos leva a uma estatura. Isto é muito interessante. Uma vez eu tenho conhecimento da fé, essa fé, se é genuína, me leva para Cristo. Mas agora, ao eu ir para o Cristo, se esse caminho é certo, isso tem uma transformação em minha vida. E isso trouxe a maturidade em minha vida. Então, não somente conhecimento, é transformação à imagem do Filho. Porque uma vez, como Pablo fala em 2 Coríntios, eu contemplo a glória do Filho cara a cara. Essa glória tem a capacidade de transformação em minha vida. Tal modo que eu vejo a Cristo, a glória de Cristo, e o fruto espontâneo em minha vida é que isso vai trazer madurez, a maturidade, crescimento, transformação. Então você tem um povo. É muito importante ligar todo o que venimos falando, irmão. Você tem um povo que agora tem um Senhor que é vitorioso, está enchendo todas as coisas.
E esse enchimento chega através do ministério da palavra, de tal modo que os santos são aperfeiçoados para o ministério, e estes santos estão caminhando um conhecimento da fé, e essa fé leva os santos para o Cristo, e uma vez os santos se encontram com Cristo, os santos são transformados à imagem de Cristo. Que visão, irmão, né? Você vê isso. Nós vamos a estar toda a vida neste trabalho, irmão. Mas este é o eterno propósito de Deus. Paulo fala assim no livro dos Romanos, né? O propósito do Senhor é levar muitos filhos à glória. E a los que Ele antes conheceu, também predestinou para que fossem feitos conforme a imagem do Filho de Deus. Então, o conhecimento pleno do Filho tem transformação na vida dos crentes. E Paulo sigue falando. A medida da estatura da plenitude de Cristo. E isso também tem um para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Agora, Paulo fala que a igreja precisa caminhar no conhecimento pleno do Filho de Deus, que ela precisa ter a maturidade para que ela não fique no caminho das crianças espirituais. Porque como Paulo fala aí, menino, mas a palavra que Paulo usa no grego tem mais que falar ou ressaltar a idade, tem a intenção de ressaltar a inexperiência da pessoa, porque Paulo fala que o menino ou a criança espiritual, ele não tem a capacidade de ter estabilidade, sino que ele é levado de aqui para lá por os ventos, né? E Paulo fala como se a vida cristã estuviera enfrentada a uma série de tormentas, ventos muito fortes, que tem como fim de levar o povo de Deus de aqui para lá. E Paulo fala que o único remédio para essa situação é o crescimento, o conhecimento pleno do Filho, o caminho hacia a fé genuína. Agora é muito interessante, irmão, que você encontra em nossos dias que o cristianismo de alguma maneira parece um pêndulo. Vocês têm a palavra em português pêndulo? Ele vai de aqui para lá. Então as igrejas com o desejo mesmo aún de ter sucesso, ven um vento dos Estados Unidos, ven um predicador de tal lugar, e as igrejas são muito dadas a seguir agora ventos. Mas muitas vezes a inestabilidade da igreja de nossos dias fala da falta de conhecimento, fala da falta de realidade de Cristo em nós. Então nós temos um mar de ventos, de doutrinas, a las quais Pablo fala que nós precisamos enfrentar, a las quais nós precisamos estar firmes, a las quais nós precisamos não ceder para a sedução. Por aí alguém falava, o creyente maduro não é julgado de um lado para outro por as novidades espirituais que surgem no mercado da fé. Agora, irmãos, é muito comum que em nossos dias você encontre irmãos que são meninos e que são inestáveis, que não têm certeza, que não têm segurança, que não têm confiança. Eles vivem uma vida de emoções. Um dia estão acá, um dia estão lá. Um dia escutam que aqui está sucedendo algo e vão para lá. Depois escutam que lá está sucedendo algo e vão para lá. E essa inestabilidade fala de um estado de decadência na igreja em nossos dias. E o único remédio, como nós venimos falando, é que a igreja possa caminhar em pos da fé, caminhar em pos de Cristo
e caminhar em pos da realidade. Agora, quando você encontra que tem crentes que não têm certeza na fé, que não têm convicção, que não têm um ministério da palavra sólido, você vai encontrar um lugar muito propício para os falsos mestres. Nós precisamos ser crentes que tenhamos um conhecimento pleno, profundo de Cristo, da verdade, da fé, das Escrituras. Porque isso é o que Paulo fala que vai fazer que a igreja esteja firme ante as seduções, que são muitas em nossos dias, e han sido muitas na história da igreja. Mas Paulo fala no verso 15, mas seguindo a verdade em amor. O sea, Paulo não quer ver a igreja como homens que são enganados por a astúcia do maligno, do erro. Mas Paulo quer ver a igreja como um povo que, seguindo a verdade em amor, crescamos em todo aquele que é a cabeça, Cristo. Então, Paulo fala, em contraste aos meninos que são levados por os ventos, Paulo fala de um povo que precisa seguir, caminhando. Mas aqui Paulo agrega uma palavra que também é muito importante. Ele diz que devemos seguir, precisamos seguir a verdade em amor. Então você tem dois peligros quando fala de conhecimento. O conhecimento sem amor. O conhecimento sem um coração que corresponda a esse conhecimento gira em orgulho. E Paulo fala, nós precisamos seguir a verdade. Mas para isso precisamos fazer isso em amor. O amor é um ingrediente que deve estar em nossa comunhão. Amor é um ingrediente que deve estar em nossa caminhada. Amor é um ingrediente que deve estar aún mesmo no estudo da palavra. Não estudamos a palavra para ser grandes pessoas intelectuais, nem grandes teólogos. Nós estudamos a palavra para quê? Para ser como Cristo, para conhecer-lhe a Ele, para amar-lhe a Ele. E não somente a Ele, sino que também a palavra mesma tem o propósito de que nós podamos amar a nossos irmãos. O Senhor falou não. Ele falou assim, a lei, toda a lei, se resume nisto: amarás ao Senhor e a tu prójimo. Então, o conhecimento verdadeiro, geralmente, quando ele é genuíno, ele ensancha o coração e alarga nosso coração e cria em nós um desejo puro por Cristo, mas também um desejo puro por os irmãos. Gera amor. Conhecimento sem amor é arrogância. Conhecimento sem amor é muito perigoso. Conhecimento sem o caráter, o Espírito de Cristo, gira no Espírito, no color da mesma serpente. A serpente é orgulhosa, né? E nós devemos não somente buscar a verdade do Senhor, sino o amor de aquele que revela tal verdade. Paulo fala, seguir a verdade em amor. E diz, mas seguindo a verdade em amor, crescamos. Você olha que Paulo sempre está dirigindo a igreja ao crescimento. Sempre está dirigindo a igreja a avançar no Senhor. Isso é muito importante, irmão. Nós somos um povo peregrino, mas somos um povo que está andando, está caminhando. O autor da Epístola aos Hebreus fala que nós estamos correndo uma carreira. O sea, a vida cristã não é passiva. A vida cristã não é estática. A vida cristã, você pode olhar para trás e você pode ver um caminho que você ha caminhado. E que seguramente, se você vai no andar correto, você tem que ter avançado. Sempre vai hacia adiante. E essa exortação de Paulo, irmãos, vamos crescendo, vamos avançando, vamos andando, vamos seguindo a carreira. Alguém falava do andar em bicicleta. Quando você vai andando em bicicleta, se você não anda,
você fica parado, você cai. Bicicleta você não pode ficar muito tempo, porque vai cair. A vida cristã é algo assim, irmão. Você sempre tem que estar no movimento. Sempre tem que estar no movimento. Alguém falava das vestiduras do sumo sacerdote quando ele entrava ao lugar santíssimo. Não sei se os irmãos lembram as vestiduras, mas ele, nas vestes, ele tinha umas campanillas. ¿Usan a palavra em português? Campanillas. Então, ele entrava ao lugar santíssimo e ele entrava amarrado com uma cuerda. Porque quando ele entrava ao lugar santíssimo, solo ele podia entrar. Mas que faziam as campanillas? Como ele estava ministrando no lugar santíssimo, um movimento dos sacerdotes falavam para os que estavam afuera que ele estava vivo. Porque as campanillas têm som, né? Quando as campanillas ficavam em silêncio, morreu. Não tem movimento. Isso é muito interessante, irmão. Alguém falava, quando a pessoa está no Espírito, em Cristo, andando, sempre tem som. Sempre tem sonido, irmão. Som. Isso fala de o sacerdote em movimento na presença do Senhor. Mas quando não tem som, tem morte. Agora, quando fala de Paulo do crescimento, quando você tem um corpo vivo, que ele não manifesta crescimento, normalmente você tem que ter um problema, né? Tem uma enfermidade, tem algo estranho, tem algo para tratar. Então a vida cristã sempre ela está em movimento, irmão. Sempre ela está avançando. Nós sempre estamos caminhando. Agora, às vezes você é como uma criança. Você olha para a criança e se você tem a criança em sua casa todos os dias, você não nota o crescimento. Mas se você deixa ver a criança 2, 3 meses, você olha, assim. Cresceu muito. Mas a vida cristã é assim também. Talvez você no diário a dia, você olha como se não estivesse passando nada. Mas se você olha para trás, normalmente você pode falar, o Senhor tem feito este ano coisas em nós. O Senhor tem feito nos últimos 3 anos coisas em nós. E mesmo na vida particular do crente, mas também na vida da igreja. Nós deveríamos ser um povo que olhe para trás e pueda falar, grandes coisas tem feito o Senhor com nós. Nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos caminhar. Como Pablo falava para os filipenses, deixando atrás as coisas. Prosseguimos adiante para o alvo, o prêmio do supremo chamamento em Cristo Jesus. Nós deixamos coisas atrás, talvez experiências mesmo boas, mesmo ruins, mas ficaram atrás, irmão. Agora a palavra sempre nos chama para seguir adiante, com a meta muito clara, o alvo nosso é Cristo. E Pablo fala, crescamos, mas não vamos a poder crescer, hermano, nós mesmos. Crescamos em todo naquele que é a cabeça, Cristo. O mesmo crescimento depende de nossa relação com Cristo, de nosso caminhar com Cristo. E o último aspecto que Pablo fala aqui no verso 16 é de que em todo o corpo, ou seja, de Cristo, a cabeça, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O último aspecto que Paulo fala de nós ligados a Cristo é
es que nós fazemos parte de um corpo e que nós estamos juntos, que o Senhor nos tem unido muito em particular com os ligamentos, aí fala em português, com as juntas, né? ¿Para quê? Para que haja uma cooperação. Essas são palavras muito importantes, irmão. ¿De que fala esto? Nosso caminhar, nosso crescimento, nosso andar com o Senhor não pode ser solitário. Nós precisamos ter e andar juntos. Nós precisamos ter cooperação. Nós precisamos não ser aislado, crente aislado. Todas as coisas que nós hemos falado hoje não existem para ele. Isolado. Crente isolado não tem a oportunidade de receber o ministério da palavra amplo do corpo. Um crente isolado não tem a oportunidade de conhecer a Cristo na comunhão. O crente isolado não tem a oportunidade de servir, porque a quem vai servir se os serviços para a igreja. O crente isolado não tem a oportunidade de cooperar com outros. A vida cristã isolada é muito triste, irmão. É muito estranha. É totalmente contrária ao desenho de Deus. Se você tem uma vida isolada, você tem uma vida muito triste e muito contrária à vontade de Deus. A Bíblia fala assim: ai de aquele que está só, porque se ele cai, quem vai ajudar a ele? Isso é muito triste, irmão, que você não tenha nem sequer pessoas que orem por você, que você não tenha pessoas que deem aconselhamento para você, mesmo exortação para você, que você não tenha companheiros na fé, que você não tenha com quem perseverar nas reuniões, que você não tenha onde escuchar a palavra, louvar a Deus com os irmãos. Oh, irmão, a vida isolada é uma vida muito triste. A vida do corpo que Pablo tem na mente, na visão do capítulo 4 dos Efésios, é uma vida muito corporativa, que gira em torno da comunhão e da glória do Senhor. E que nós precisamos, como Pablo fala aí, caminhar, que nós precisamos crescer nisto, que nós precisamos prosseguir. O Senhor nos possa ajudar em nossos dias, irmão, para ser um corpo como que Pablo tem em mente, um povo que está sendo cheio da glória do Senhor, da presença do Senhor e que está caminhando em pós da cabeça, da glória da cabeça. Amém, irmãos?